A Organização Mundial da Saúde mostrou que aproximadamente 42 milhões de crianças com menos de 5 anos estão com sobrepeso. Isso é muito sério. No Brasil, 1 a cada 3 crianças estão obesas. Para reduzir essa estatística, a Casa da Criança de Taubaté tem o programa Viva Leve, que auxilia no emagrecimento e prevenção de doenças. Diversos fatores podem causar obesidade infantil. Entre eles estão fatores genéticos, má alimentação, sedentarismo ou uma combinação de tudo isso. A obesidade infantil ocorre quando uma criança está acima do peso normal para a sua idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. São números alarmantes, né? A gente chegou num ponto em que a gente tem que realmente fazer alguma coisa. Principalmente nessa fase, né? Que eles estão aprendendo a se alimentar, estão criando hábitos. Então a gente tem que fazer isso mesmo, inserir eles nessa rotina, né? De fazer os alimentos, de montar as preparações, porque eles estão muito distantes desse universo, né? De montar as preparações, de conhecer o nome dos alimentos, das frutas. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar as crianças desse universo, é melhor para eles se familiarizarem mais com esses produtos que hoje em dia eles costumam só abrir os pacotes, né? Então eles não sabem descascar uma fruta, descascar um legume. A gente procura aproximá-los dessa realidade. Em Taubaté, a Casa da Criança cuida do tratamento contra a obesidade infantil de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos. É a instituição mais antiga na cidade na área da saúde. O programa Viva Leve é o único projeto gratuito de atendimento, prevenção e combate à obesidade no Vale do Paraíba e um dos poucos no Brasil. O Viva Leve ele surgiu em 2007 devido ao aumento de peso das crianças, né? E a procura também, por ser Casa da Criança, já veio essa procura e o interesse pelo médico pediatra que tinha aqui na época e a nutricionista. Então eles resolveram fazer esse projeto e dar oportunidade para as crianças, né, com obesidade infantil. A instituição lida com a área de saúde, atuando na prevenção de doenças e no atendimento de crianças e adolescentes. E para um melhor resultado, o acompanhamento dos pais é necessário. O projeto ele funciona segunda, terça e quarta. Os responsáveis têm que estar participando junto com a criança e o adolescente, porque todas as atividades são repassadas para os pais também, para poder estar fazendo em casa as alimentações, toda a orientação de acordo com o projeto. O evento conta com os cuidados dos profissionais no atendimento nutricional, psicólogo e físico. É uma equipe multidisciplinar. Ela é composta pela médica, que faz o atendimento deles, né? Pedindo exames. Aí tem o nutricionista, a técnica de nutrição, o educador físico, a psicóloga e eu que sou assistente social. Assim, a Casa da Criança realizou uma competição bem saudável. Hoje nós resolvemos dar uma oportunidade para eles mesmos estarem preparando o seu alimento saudável. Nós compramos abobrinha, arroz integral, tomate, cebola e outros legumes que tem ali, para que eles possam estar preparando o seu prato, com todos os ingredientes de acordo com o que a gente disponibilizou para eles. Então é o dia do Masterchef, né, que é bem interessante e eles acabam tendo um envolvimento bem legal. Em 9 anos, mais de 500 crianças foram beneficiadas pelo programa. E o nutricionista Marcos garante que os hábitos em casa mudam. Mas ao longo da vida ele vai aprender alguma coisa, então ele vai levar esse ensinamento para a vida dele, né? Então vai mudar o hábito, vai começar a comer mais alimentos naturais e menos industrializados, né? Vai mudar os hábitos mesmo de saúde em casa, vai começar a ficar mais atento para essas informações que antes ele não tinha. Então vai mudar alguma coisa na vida dele depois que ele passa no projeto. Então a gente atinge essa perda de peso em mais de 50% e essas mudanças mesmo para a vida em 100% das crianças que passam pelo projeto. As mães do Miguel e João Pedro aprovam o projeto. A família inteira ganhou, que eu achava que ele ia perder, mas nessa aí para ele perder a gente teve que ajudar, entendeu? Então a gente ajudando, foi todo mundo, entendeu? Todo mundo foi beneficiado, foi maravilhoso. Como eu falei para você, eu perdi 9 quilos,
ele perdeu 10 quilos, a minha filha perdeu 5 quilos, meu marido também, porque a gente cortou tudo que não era bom, entendeu? Então, automaticamente, e fui trocando todas as coisas, e a família inteira foi junto, entendeu? Maravilhoso, tudo de bom, recomendo. Então, antigamente, fruta ele nem olhava, e eu trabalho com fruta. Agora, ele aderiu à fruta, maçã, banana. Os legumes ainda estou com um pouquinho de dificuldade, mas ele já está começando a aceitar. Então, para mim, já está sendo uma vitória. E o João Pedro e o Miguel aprovaram também. Olhando no espelho de antigamente e de agora, faz bastante diferença. Eu comecei a comer arroz integral, regular mais os horários e atividade física também. Minha gente, um ano após o estouro do Zika aqui no Brasil, as consequências da doença têm deixado a população em alerta. Vale lembrar que o vírus, além de microcefalia, causa alterações no sistema nervoso central, que traz como consequência a síndrome de Guillain-Barré e até o aumento da gravidade de lúpus, uma doença autoimune. Os primeiros casos de infecção pelo Zika no Brasil ocorreram em meados de abril de 2015, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Mas, como nem todos os pacientes manifestam os sintomas da infecção, o registro do vírus no país só chamou a atenção a partir do segundo semestre de 2015, depois do surgimento de casos de adultos com a síndrome de Guillain-Barré e do nascimento de centenas de bebês com microcefalia, principalmente em Pernambuco. A partir daí, ficou evidente a relação do vírus Zika com a microcefalia. De acordo com o Ministério da Saúde, de outubro de 2015 até outubro de 2016, foram notificados e confirmados 2.079 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. Desse total, 392 tiveram resultado positivo para o Zika vírus. Atualmente, há 3 tipos de testes capazes de detectar o vírus, mas só um deles está disponível na rede pública de saúde, o chamado PCR. Os testes rápidos, que identificam em 20 minutos se o paciente já foi infectado alguma vez na vida pelo Zika, já estão prontos, mas ainda não estão disponíveis no SUS. O ministro Ricardo Barros anunciou a distribuição de 2 milhões de kits até o final deste ano e mais 1.500.000 até fevereiro de 2017. Enquanto isso, muitas mulheres só ficam sabendo que foram infectadas com o vírus Zika depois do nascimento do bebê. A definição do conceito de síndrome congênita do Zika não trouxe respostas para todas as incertezas que ainda persistem sobre a doença. O Instituto de Pesquisa de Campina Grande se dedica atualmente à investigação de bebês com microcefalia infectados pelo vírus chikungunya, além de casos suspeitos de infecção por outros vírus. Há pouco tempo, descobriu-se que o vírus da Zika pode causar efeitos no homem também, como a infertilidade. O desafio do Ministério da Saúde, juntamente com os institutos de pesquisa, é conseguir verba para concluir os estudos. A Prefeitura de São José dos Campos vai cortar 6 secretarias municipais e demitir 180 comissionados. Segundo as autoridades, o motivo é a queda de R$ 85 mil na arrecadação de impostos, em comparação com o ano passado. As despesas com horas extras e quadro de estagiários também foram cortadas. A meta é economizar R$ 42 milhões até dezembro. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você acompanha agora alguns destaques nacionais, inclusive do cenário político do nosso país. O governo Michel Temer pretende retirar de circulação veículos com mais de 20 anos de uso. A medida será para renovar a frota de veículos do país e fará parte do programa de sustentabilidade que será apresentada para o presidente até o final do mês. A Federação Internacional do Diabetes realizou um levantamento e mostrou que 1 em cada 2 adultos tem a doença não diagnosticada e, por isso, não toma os devidos cuidados. Os dados mostram ainda que em 2040 vai existir um adulto diabético para cada 10 no planeta.
Um levantamento da Previdência Social mostrou que ao longo dos próximos 10 anos, 48% dos servidores estaduais terão direito a pedir aposentadoria. Serão mais de 1 milhão de funcionários públicos com direito a reivindicar a poupança. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que o mundo deverá voltar a bater o recorde de temperatura ainda em 2016. Se a previsão for confirmada, o século XXI terá registrado 16 dos 17 anos mais quentes já apresentados, desde que tiveram início os registros de temperatura no mundo. Esse foi o Giro Nacional de Notícias. Continue acompanhando agora os fatos regionais. A época de chuvas traz de volta a preocupação com o avanço dos focos do mosquito Aedes aegypti. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dengue mostra que pouca gente conhece as outras doenças causadas pelo mosquito. O ano passado foram mais de 1.600.000 casos confirmados de dengue e 863 mortes provocadas pela doença. Este ano, até a primeira quinzena de setembro, foram registradas 1.400.000 casos. Já a Zika, em 2015, foram 23.000 e este ano, 236.000. Os resultados mostraram que mais de 75% dos brasileiros conhecem as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mais divulgada pela mídia como dengue, chikungunya e zika. Porém, poucos, apenas 12,1%, sabem que a febre amarela também é transmitida por ele. Em relação aos conhecimentos sobre as doenças, 81,7% se mostraram bem informados sobre a dengue. Mas o cenário é preocupante em relação à zika e à chikungunya. Mais de 72,8% dos entrevistados não estão bem informados sobre os vírus e não sabem quais são os sintomas. Para o infectologista Arthur, é preocupante o pouco conhecimento da população e conscientizar o uso correto dos repelentes diário da icaridina como princípio ativo de repelente. A substância é mais eficaz contra o Aedes que aqueles presentes em outros tipos de repelentes. Ele é mais eficaz do que o DET à medida em que ele mantém o nível de repelência por um tempo maior. E olha só, nos últimos anos o acesso à internet pelos brasileiros cresceu quase 200%. Uma pesquisa mostra que os idosos fazem parte dessa estatística e estão cada vez mais conectados. A maioria das pessoas da terceira idade tem tido muitos benefícios com o uso da tecnologia. Um deles é a interação nas redes sociais, que ajuda bastante a manter a mente ativa. Olá, meu nome é Brian e eu sou professor de Inclusão Digital e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da inclusão digital na terceira idade e seus benefícios também. E bom, muitos idosos me procuram falando que eu tenho um trauma, o computador é uma coisa muito difícil de se aprender, mas na verdade não é, porque o idoso ele tem um jeito de aprender diferenciado do jovem. O jovem hoje ele já nasce sabendo já de tecnologia, enquanto o idoso é tudo novo para ele. Há 20 anos atrás ele não sabia de nada disso. Eles têm muitos traumas devido a tentativas frustradas, porque muitas vezes eles recorrem primeiro aos sobrinhos, aos netos, aos filhos, mas muitos deles a vida é tão corrida que eles não têm paciência de explicar 1, 2, 3 vezes a mesma coisa para eles, porque o idoso funciona num pensamento, ele funciona diferenciado. O idoso ele necessita de explicações mais devagares, repetitivas, e isso estimula a memória. E bom, eu acredito que é muito importante o idoso estar se modernizando, ele está mudando o pensamento dele. Porque se o idoso ele não busca aprender mais, ele vai estacionar, ele se sente isolado do mundo, ele não vai entender o que está acontecendo, o que é um celular, como que funciona um celular, redes sociais. Essa é a maior dúvida deles. E muitas vezes eles querem ver álbuns, ver como a família está, e não existem mais álbuns de foto. Hoje em dia tudo é digital, estamos numa era digital. Então eles me procuram para falar como que eu posso entrar no Facebook, como que eu posso entrar numa outra rede social, eu não sei, eu quero aprender. Então aqui nós desenvolvemos neles esse trabalho e também os benefícios que a inclusão digital traz para eles é estímulo da memória, porque ele vai ter que fazer comandos repetitivos todos os dias e isso acaba que ele vai estimulando mais o querer o conhecimento, querer mais. Também temos
a autoestima, o idoso ele se sente mais a par do que está acontecendo. O idoso vai saber, quando tiver uma conversa no, por exemplo, grupo de família. Antigamente ele fala, que grupo de família, o que é isso? Mas depois de ele aprender a mexer numa rede social, ele vai começar a entender mais a linguagem do jovem, mais a linguagem dos filhos. Eu gostaria de concluir com um pensamento muito interessante de Albert Einstein, que se aplica nos dias atuais também para todos os idosos que estão me assistindo. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Um exemplo, se você arriscar a mexer com tecnologia, depois você vai ver que você vai ter um pensamento totalmente diferente do que é tecnologia. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa difícil, é uma coisa que exige só o querer. Você precisa querer para conseguir buscar. Então, obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima. Inflação registra a menor marca em 2 anos. É o que você vai ver no próximo bloco.